Oi, gente, olha só. No Dicas de Maria de hoje, nós estamos aqui num podcast para responder tantas perguntas sobre maternidade e sobre dúvidas que as mamães têm. Então, hoje nós vamos responder tudo aquilo que está aí no seu coraçãozinho. Vamos tirar essas dúvidas, tá? Gente, a pergunta 01 que as mamães têm feito: o que é essencial para o enxoval do recém-nascido? O recém-nascido, eu sei que às vezes ele nasce maiorzinho ou menorzinho, mas você não deve abrir mão do RN mesmo, que é um tamanho muito bom. Hoje em dia os RNs, eles vêm preparados para que a criança use pelo menos até 3 meses. Depende também desse tamanho desse bebê, né? Mas você precisa, porque bem no começo, seu bebê vai precisar de macacões, vai precisar de body, manga curta, manga longa, vai precisar de calça, vai precisar de mantinhas, tanto mantinhas fresquinhas quanto mais quentinhas, né? Às vezes a gente acha que o lugar é fresco ou é muito quente, mas o bebê é diferente da gente. Você tá agitada para lá e para cá e o bebê tá tão quietinho, então ele precisa desses paninhos sim, né? As meinhas, não abra mão, porque as pontas, né, que é mãozinha, pezinho, a circulação não chegou completa até lá, né? Eu vou dizer assim, aquela circulação mesmo que aquece ainda não chegou até as pontinhas de mãozinha e pezinho. Então sempre é bom usar às vezes uma luvinha e sempre uma meinha. E tem também as toalhas, que é bom ter mais, umas 4, 5, porque se a de ontem tá lá de molho, né? A de hoje tá sendo usada, fez o xixi, você tá na terceira, imagina que 3 já foram, né? Então é bom a gente ter tudo isso daí com muita tranquilidade. E tem alguns detalhes que você pode acrescentar também para esse recém-nascido, que é sempre aquela roupinha maravilhosa, né? Que você sonha que o seu bebê vai usar pela primeira vez e que todo mundo vai ver esse bebê com essa roupinha e vai lembrar sempre. Gente, a saída de maternidade, para você escolher, olha, tem uma variedade, claro. Tem no linho, no tricô, né? Tem agora, gente, no algodão egípcio e naquele fio que é um pima delicioso. Ele é super macio, fresquinho. Então, primeiro, você precisa observar aí na sua região como que é o clima. Quando vai nascer o bebê, naquele momento tá calor, ou naquele momento tá chuvoso, tá frio. Você observa isso primeiro. E outra coisa, tem tanta coisa para você escolher, então, se é calor, vá para o lado do algodão pima, sabe, do algodão egípcio. Então elas são roupas assim muito macias, assim como é molezinha e macia a pele do bebê também. Então escolha, né, mantas e macacões conforme é a sua região, o clima, e você vai acertar, porque tanto tem beleza quanto tem esse conforto. Eu gosto que sempre tenha mantinha, porque geralmente toda maternidade é um quarto com ar condicionado. E o seu bebê, ele é um bebê novinho, né? Então sempre a gente tem um paninho ali gostoso para envolver, mas a beleza é fundamental, hein? Qual a diferença do algodão pima para o algodão egípcio? Olha, na verdade, os dois são de fio longo, então ele é um toque assim super gostoso, bem macio, próprio para a pele do bebê mesmo. Todos os dois são maravilhosos. E você vai encontrar assim peças muito bonitas tanto em um quanto em outro. Mas se você pensar assim em custo-benefício, olha, o algodão pima geralmente ele dá uma diferença para menos, né? Então ele é mais em conta, mas com muita qualidade ainda. E o algodão egípcio geralmente são peças assim mais requintadas, com mais detalhes, e geralmente ele sai assim uma peça não é muito para o dia a dia em si, mas uma peça mais arrumada, mais chique para você. Vale a pena investir em roupas mais caras para o seu bebê? Olha, se você pensar em custo-benefício mesmo, vale a pena. Por quê? Tanto você vai usar para o seu bebê com tanta qualidade, com beleza, com aquele toque que você quer para o seu bebê. Muitas vezes hipoalergênico, né? Quer dizer que não dá alergia de forma nenhuma. Muitas vezes até com proteção UV 50+, não é assim? Então tem roupas que você olha e fala, ah, isso daqui eu vou guardar até para o próximo enxoval, que vai estar inteirinho, vai estar lindo da mesma forma, e você vai aproveitar mesmo aqueles que você compra que fala assim, isso aqui é básico. Então usa bastante bodyzinho, macacão, mantinha, até os lisos mesmos. Mas se for de boa qualidade, você vai lavar todos os dias e ele continua maravilhoso até para o próximo bebê, viu?
Como escolher uma bolsa de maternidade? Agora é que é, né? Porque nós mulheres, a gente tem assim, muitas ideias, né? Muitos sonhos e falar, eu queria uma bolsa tal. Mas nós queremos dar dicas de Maria para você ver assim que no dia a dia você precisa de prática também. Então, a bolsa que você vai escolher, ela precisa ter, por exemplo, divisórias. Ah, divisória é muito bom. Você vai guardar coisinhas arrumadinhas, organizadas, nos seus lugares certos. Ah, mas eu não gosto de divisória. Então, você precisa escolher uma bolsa que tenha pelo menos bolsos por fora para você ter onde guardar uma madeira, um copo depois, porque bolsas de primeira qualidade, olha, o tempo todo, ou você vai no dia a dia vestir um jeans, ou você vai a um casamento, ou um lugar, né? Uma festa, mas essa bolsa vai ser a mesma bolsa maravilhosa que você vai usar. Porque ela vai estar bonita, ela vai durar muito tempo. Essa bolsa, às vezes a gente fala, é para recém-nascido. Você vai começar a usar com recém-nascido, claro. Mas as bolsas a gente costuma usar, olha, a criança tem 2 anos, tem 3 anos, você continua carregando lencinhos de boca, sabe? Aquelas roupinhas que você talvez vai ter que trocar depois. E com o recém-nascido, você geralmente coloca uma toalhinha a mais, você coloca roupas de calor e roupas de chuva, então você tem que ter uma bolsa assim que cabe tudo isso, que vai ser prática e que vai ser bonita do jeito que você quer. Erros mais comuns na hora de montar o enxoval do bebê. Olha, tem algumas coisas que realmente, às vezes a mamãe é de primeira viagem, né? Então nem sempre a gente sabe de tudo. Mas a gente quer deixar algumas dicas. Por exemplo, né? A mãe às vezes fala, eu vi um carrinho lindo, maravilhoso, que ele é grande, ele é isso, ele é aquilo. Então, às vezes, um carrinho grande ou um carrinho assim que só tem beleza e você ainda não sabe como vai ser a praticidade, como ele fecha, como é que se cabe, né, ali no porta-malas, se o seu bebê vai ter aquele conforto que precisa dentro desse carrinho. Então é muito importante você observar. Se você sai muito desde o começo, quando você dá a luz, você precisa de um carrinho menor, mais prático, você mesmo fecha rápido, entendeu? Se você fica muito presa dentro de casa, não sai, que eu acho difícil, então aquele carrinho grande talvez sirva, mas esse é um erro que muita gente comete, tá bom? Mesmo tendo assim um coração, né, querendo acertar. Olha, às vezes a mãe tá tão feliz que ela compra roupa em excesso. Não é assim que seja muita roupa, mas de cada tamanho precisa de uma quantidade que é legal, que você vai usar direto, sempre lavando e não vai fazer falta. Então você acaba se arrependendo às vezes de quantidades de roupa que você compra, né? Tem também, gente, aquela assim, a roupa que às vezes você não pensa no clima. Ah, eu vou comprar uma roupa, o meu bebê usa M, eu vou comprar GG, porque isso daqui tá na promoção. Mas e se quando for usar GG tiver frio e você tá comprando uma roupa de verão, né? Então a gente tem que observar essa questão do clima também. Olha, roupa complicada para vestir. Você já percebeu que um bebê recém-nascido, ele é bem molezinho? Ele não tem como a gente que vira de um lado, vira do outro, não é? Às vezes uma golinha que tá pegando aqui, ou um botão nas costas que pode machucar esse bebê, deixar ele desconfortável, ou aquela roupa assim que tem uma parte que ele é meio durinha, meio seca. Então isso daí tudo é ruim. Você observa isso que vai fazer toda a diferença, viu? Olha, nós às vezes não observamos também se a criança tem alguma alergia. Então, às vezes, a alergia é do clima. Então, a roupa tem que ser fresquinha. A alergia é de uma lã, de uma linha, né? Ou alergia é de alguma coisinha ali que está encostando nele. Então, a gente começa a fazer testes e principalmente quando o bebê é bem novinho, é o que eu disse, né? Eu que já disse que o algodão pima, o algodão egípcio, 100% algodão, são aqueles mais indicados para esses começos mesmo, tá? E a gente se preocupa muito, às vezes, com as modinhas. Você já viu que fala, eu tô grávida. Ai, descobri, uma mocinha, né? Vamos dizer assim. Então, você fala, vestidinho, a sainha, a calça jeans. Comece o enxoval primeiro por aquilo que ele precisa, que ela precisa. Vai por etapas, sabe por quê? Quando chegar a época de você comprar a modinha, aquilo que você comprou, às vezes já passou da época, já passou da moda, né? Então a gente pode comprar aquelas coisinhas frescas, vamos dizer, de lançamentos, que é muito melhor, né? Às vezes a gente também ou compra ou faz um pedido naquele chazinho de fralda.
de tantas fraldas de um tamanho só. Então nós precisamos ter esse equilíbrio de saber, né, dar uma pesquisadinha de saber quantas fraldas eu preciso no RN, quantas no P, quantas no M e assim por diante, para que você possa aproveitar todas as fraldas que tanto você vai comprar quanto você vai ganhar, tá bom? Se você tem dúvidas de quantas roupinhas você vai precisar para fazer esse enxovalzinho RN, olha, dá uma olhadinha nos shorts do nosso YouTube, que nós já respondemos essas quantidades aí bem certinhas e você vai gostar, hein? Sabe, e acessórios que você não pode deixar de levar para a maternidade. E às vezes a gente não lembra. Às vezes um cotonete, que hoje em dia tem um cotonete específico para o recém-nascido, a ponta dele é bem gordinha para não entrar no ouvidinho, né? Só limpar mesmo, ele é excelente, viu? Olha, uma mamadeira. Porque quem dá à luz, por exemplo, cesariana, ela fica pelo menos uns 3 dias sem descer o leite por causa da anestesia. Mesmo que você vai ali massageando, tem uma fono te ajudando, né? Mas dá um tempinho. E aí você pode ir tirando ali aquele colostro, né, do seu peito e colocando nessa mamadeira e dando pro seu bebê. Porque às vezes no começo eles não têm assim muita pegada e nem força para estar mamando esse primeiro leitinho, viu? Um algodão para limpeza, né? E mesmo assim que seja uma água que você vai usar, né? Esse algodão, ele é essencial, tá? Sabe um coeiro de flanela, que ele é um coeiro bem básico, porque hoje em dia eles não estão dando aquele primeiro banhozinho mais. Eles estão fazendo uma asepsia com esse coeiro. Então vai ficar assim, talvez ele vai ser descartado. Então ele é bem simples, mas ele é no algodão, super macio também, tá? Você pode estar usando também, tem os lencinhos umedecidos, que ele é só um toque de algodão que tem água. Então ali é muito prático, você já tem a mão, puxou, limpou direitinho, até uma testinha, um suorzinho, sabe? É excelente, é muito bom também. E olha, a gente também, por exemplo, tem que levar uma tesourinha, se você preferir o cortador de unha, a lixinha, né? Porque eles nascem com a unha parecendo um papelzinho. Então, às vezes, eles se arranham, né? Arranham o roxinho. Então, a gente tem que estar já cortando lá na maternidade, hein? E você, mamãe, não pode esquecer de você também. Porque tem várias coisas que você precisa colocar na sua mala que vai ser muito necessário, tá? Você não deve esquecer de nada. Faz uma pesquisadazinha, assim, sobre essas coisas que você precisa pôr para a sua segurança, para o seu conforto, para que você esteja bonita, linda também, tirando aquelas fotos que você gosta, não é? E mais, gente, geralmente, quando a gente que é mamãe, a gente vai para a maternidade, nós pensamos tanto na criança, mas pense em você. Tem os acessórios que não pode faltar. E se você tem alguma dúvida, né? Faça perguntas aqui. Nós vamos fazer questão de responder uma por uma para você e preparar assim com muito carinho essas respostas. Então, um grande abraço, tá?